Bom dia a todos. Senador José Maranhão, uma honra muito grande estar aqui novamente nesta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Estas três palavras que são o tripé do próprio Ministério Público, a defesa da Constituição, da Justiça e da cidadania brasileira. Agradecer ao senador Eunício Oliveira, que me deu a honra de ser meu relator. Agradecer aos senhores senadores aqui presentes, que estão para nos ouvir nesse momento, no meu caso de recondução. Agradecer aos amigos, membros do Ministério Público, minha esposa Rita de Cássia, que está aqui presente para me dar apoio. E serei breve, senador. Eu sou membro do Ministério Público do Distrito Federal e Território, sou promotor de justiça há 13 anos. Essa é a segunda, minha vinda aos senhores para a tentativa de um segundo mandato, que espero, na graça de Deus, que os senhores possam aprovar meu nome. Na minha primeira vinda aqui, eu fui encaminhado pelos promotores de justiça do Ministério Público do Distrito Federal com um sufrágio de 212 votos. Nesta empreitada, eu venho com um sufrágio de 277 votos, de um total de 330 votantes, o que significa que a minha classe concordou e aprovou o trabalho que eu fiz no Conselho Nacional do Ministério Público, e venho aos senhores para pedir aos senhores a aprovação também desse primeiro trabalho e a corroboração para um segundo mandato. Eu sou cearense, de Ibiapina, no interior do estado do Ceará. Vim a Brasília em 1993, quando comecei a Faculdade de Direito no CEUB. E em 1994 eu fiz o primeiro concurso para servidor do Ministério Público da União. Fui lotado como técnico no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, onde eu permaneço, porque em 2002 eu fiz o concurso, após terminar a faculdade, fiz o concurso de promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal, onde permaneço até hoje, com a graça de Deus. E em 2013 o Ministério Público me encaminhou aos senhores para que eu fosse ao Conselho Nacional, onde estou nesse primeiro biênio. Sou promotor de justiça criminal, sempre atuei na área criminal, e no CNMP eu participo de todas as comissões do Conselho Nacional, todas as 7 comissões do Conselho Nacional, que eu entendo que, como nós estamos no Conselho Nacional em dedicação exclusiva, nós precisamos atuar em todas as áreas, em todos os eventos do Conselho Nacional em prol do Ministério Público. E, especificamente, eu sou o presidente da Comissão de Planejamento Estratégico, que tem a finalidade de buscar uma integração e uma cooperação entre os ramos do Ministério Público, as 30 unidades do Ministério Público brasileiro. E nessa atuada, nós trabalhamos com ações nacionais em que nós buscamos unificar a atuação do Ministério Público em determinadas áreas, em que todos os Ministérios Públicos do Brasil, as 30 unidades, participam dessa atuação, e nós traçamos objetivos comuns para todo o Ministério Público brasileiro. Então, nós tivemos atuações junto, em parceria com as demais comissões, para desenvolvimento das ações, principalmente nos direitos Essa fundamentais. presidência solicita aos convidados aqui presentes o máximo de silêncio para podermos ouvir com a devida atenção os oradores que estão na tribuna. Além disso, senhor presidente, nós, durante esse período, apresentamos algumas propostas de resolução que entendemos de fundamental importância para o desenvolvimento do Ministério Público brasileiro, além de sermos relator de outras propostas, e dentre elas eu poderia acrescentar uma proposta de resolução que trata do controle externo da atividade policial militar, que era uma necessidade do Ministério Público brasileiro, proposta de resolução que instaura a tramitação da notícia de fato e do procedimento administrativo dentro do Ministério Público, era de fundamental importância, e a duas propostas que eu reputo de suma importância, que são uma proposta de emenda regimental que estabelece prazo máximo de 30 dias para a apresentação de voto vista dos conselheiros do plenário do Conselho Nacional, para evitar que um conselheiro possa pedir vista de um processo indefinidamente e não dar o andamento célere que a sociedade precisa do Ministério Público brasileiro.
a proposta de resolução que unifica as tabelas na gestão administrativa do Ministério Público Brasileiro para que o Ministério Público possa falar uma linguagem só. E, por último, uma proposta de resolução recente de proibição do exercício da função eleitoral por membro do Ministério Público que tenha sido punido por ter atraso nos processos que tramitam sob sua promotoria. Além disso, nós discutimos os processos, atuamos nos processos de relatoria, como, por exemplo, da recomendação 16, em que nós estamos disciplinando a atuação do Ministério Público no processo civil e outros processos, principalmente processos disciplinares, em que nós aplicamos pena aos membros do Ministério Público. Considerando, senhor presidente, o quantum de sabatinados, eu vou me limitar a essa apresentação e ficar à disposição das senhoras senadoras e dos senhores senadores para que nós possamos discutir. Muito obrigado. Em continuidade, concedo a palavra ao senhor Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, para sua exposição pelo tempo improrrogável de 10 minutos. Bom dia a todos. Bom dia, senador Zé Maranhão, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos os líderes partidários que subscreveram a nossa recondução, e assim o faço em nome do senador Eunício Oliveira, líder do PMDB. Agradeço também ao senador Blairo Maggi, senador Cássio Cunha Lima, senador Rodolfo Rodrigues, senador Zé Agripino, senador Omar Aziz, senador Benedito de Lira, senador Zé Pimentel, senador Acigo Cax, senador João Capiberibe, e a todos os senadores que compõem esta augusta Casa Legislativa, esta casa que representa a Câmara Alta do nosso país. Quero também cumprimentar a senadora Ângela Portela, que aqui se faz presente, senadora Ana Amélia, senadora Gleide, senador Eduardo Amorim, senador Caiado, senador Jorge Viana. Bem, eu venho do estado do Ceará, sou advogado, concluí minha graduação na Universidade de Fortaleza em 99 e na mesma instituição cursei a especialização em processo civil e atualmente estou participando do curso de mestrado profissional em Direito, concentração em Gestão de Conflitos, em parceria com a Universidade de Fortaleza e a Universidade de Columbia, em Nova York. A minha advocacia na área eleitoral, então, há 15 anos atuo na área eleitoral e conheço as angústias dos políticos que submetem ao crivo deste processo eleitoral, nas eleições. E participando do Conselho Nacional do Ministério Público, estou tendo a oportunidade de levar um olhar externo para aquele conselho, no sentido de aperfeiçoar e otimizar a participação do Ministério Público neste cenário que é tão importante para a democracia brasileira, que é o processo eleitoral propriamente dito. No Conselho Nacional do Ministério Público, participei de 426 julgamentos, participei de todas as sessões ordinárias do Conselho, componho a Comissão de Planejamento Estratégico, componho a Comissão de Direitos Fundamentais, presidida pelo conselheiro Jarbas Soares Júnior, oportunidade em que participamos de inúmeras audiências públicas, e aqui destaco a audiência pública do bioma, a audiência pública realizada no Estado de São Paulo a respeito do assassinato dos jovens negros. Participamos também, senadores, de inspeções realizadas pela Corregedoria Nacional do Ministério Público nos estados de Tocantins, de Pernambuco, Goiás, Maranhão, Rondônia, oportunidade em que pudemos constatar em loco a atuação do Ministério Público, os seus avanços e as suas dificuldades. E, enquanto conselheiro do Ministério Público, apresentei propostas para propostas de resolução visando um controle social e transparência das decisões do Ministério Público. Porque, no meu entender, a partir do momento que o Ministério Público transmite para a sociedade o conteúdo e alcance
das suas decisões, é possível construir um parâmetro de atuação do Ministério Público para que aquela ideia em que o promotor, ele se apresente como uma ilha, ele, na verdade, tem que construir um continente. Não é possível que um promotor atue isoladamente de forma que não acompanhe o parâmetro estabelecido pelas demais unidades ministeriais. Também apresentamos uma resolução para que nos relatórios que sejam encaminhados ao Conselho Nacional do Ministério Público seja estabelecido também um cumprimento de prazos eleitorais, para que o Ministério Público acompanhe a finalidade maior do processo eleitoral, que é a celeridade. E também apresentamos naquela casa uma proposta de emenda regimental com o objetivo de estimular a conciliação e a mediação dos conflitos. Na caminhada da nova perspectiva do Código de Processo Civil, apresentamos e se encontra em discussão no Conselho a ideia de que aquele que procurar o Conselho procure, ainda que de forma informal, estabelecer uma ligação, uma perspectiva de mediação em conflito, antes de ser submetido a julgamento. Atualmente, senadores, sou presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência, oportunidade que nós estamos desenvolvendo projetos na publicação da revista do Conselho Nacional do Ministério Público. Constituímos o Conselho Editorial da revista, em que muito nos honra a presença do ministro Ricardo Lewandowski, ministro Bruno Dantas, do TCU, presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho também faz parte, conselheiro Fabiano Silveira, do CNJ, ministro Raul Araújo e demais autoridades compõem o Conselho Editorial da revista, que nós em breve estaremos publicando a nossa edição do ano de 2015. A nossa atuação no Conselho do Ministério Público tem pautado na perspectiva de estabelecer o diálogo entre as demais instituições. E nessa ordem de ideias, estamos com um projeto sendo desenvolvido no Conselho para criar um plano piloto e estimular para que nos cursos de formação dos jovens promotores seja instituído um modo de relação institucional, para que os jovens promotores saibam da importância e da atuação dos agentes políticos nas comunidades em que eles atuarão. Objetivando o tempo, senhor presidente, são essas as considerações que nós colocamos a Vossas Excelências e estarei à disposição para responder às indagações que Vossas Excelências fizerem à minha pessoa. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao senhor Orlando Rochadel Moreira para sua exposição pelo prazo de 10 minutos. Excelentíssimo senhor senador José Maranhão, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, em nome de quem respeitosamente cumprimentamos todas as senadoras e senadores. Excelentíssimo senhor senador Eduardo Alves do Amorim, relator do nosso processo de indicação ao CNMP, pedimos licença para fazer um agradecimento especial a Vossa Excelência pelo relatório favorável ao nosso nome e também pela confiança em nós depositada. Excelentíssima senhora senadora Maria do Carmo, senadora do nosso Sergipe, um cumprimento especial. Excelentíssimo senhor Antônio Carlos Valadares, senador do nosso Sergipe, cumprimentamos Vossa Excelência de maneira especial e agradecemos pelo incentivo e estímulo. Excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, gostaria também de fazer uma saudação a todos os membros do Ministério Público do Estado de Sergipe, na pessoa do excelentíssimo senhor Procurador-Geral, Dr. José Rony Silva Almeida. Gostaria de cumprimentar os Procuradores-Gerais do Brasil que votaram e permitiram que nós estivéssemos aqui, na presença do presidente do CNPG, excelentíssimo senhor Dr. Lauro Machado, doutora Norma Angélica Reis Cardoso, também aqui presidente da CONAMP, presente uma saudação especial. Peço licença a Vossa Excelência para fazer uma saudação ao meu amado pai, que está aniversariando no dia de hoje, e aos meus amados filhos. Agradecemos a Deus, Criador de todas as coisas, pelo dom da vida e pela graça de poder viver este momento. Senhoras e senhores, nascemos na cidade de Lages, em Santa Catarina, e escolhemos Sergipe para viver e criar nossos filhos. Portanto, somos uma mistura de catarinense com sergipano. Eu vou fazer um resumo aqui da minha atuação. Eu trabalhei 11 anos no Banco do Brasil, no interior da Bahia, no interior de Sergipe, onde
tive a oportunidade de ter o contato com as comunidades mais carentes e, portanto, o Banco do Brasil foi minha primeira escola. Posteriormente, eu passei no concurso para o Ministério Público e trabalhei muitos anos, até me tornar secretário-geral e procurador-geral, na área de educação, na promotoria especializada nos direitos à educação do Ministério Público do Estado de Sergipe. E eu gostaria de destacar 2 projetos que nós desenvolvemos no Estado de Sergipe. O primeiro é um projeto chamado Censo Educacional. Lá em Sergipe, a cada 3, 4 meses, nós visitamos um determinado bairro, um determinado município, atrás de crianças que estejam fora da sala de aula, atrás de crianças com deficiência e atrás de analfabetos. Esse contingente, esse grupo de professores, de alunos, faz o cadastramento dessas crianças, desses adolescentes e os traz para a sala de aula. Esse projeto foi considerado modelo pelo Ministério da Educação e eu vou apenas resumir aqui os números. 257 mil domicílios visitados, 32 mil crianças e adolescentes localizados fora da sala de aula, 1.059 crianças com deficiência, 1.475 crianças e adolescentes sem registro de nascimento e 16.523 analfabetos. Então, nós temos esse programa, que é um programa permanente, é uma parceria do Ministério Público com a sociedade sergipana. Fruto deste projeto, nós, há alguns anos atrás, visitamos um bairro chamado Terra Dura, e lá, senador Amorim, detectamos 2.000 crianças e adolescentes fora da sala de aula. O que fazer com essas 2.000 crianças? O mais fácil para nós, do Ministério Público, é entrar com as ações pertinentes. Nós optamos por fazer um termo de ajustamento de conduta, envolvendo o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, a Petrobras, o empresariado local, e fruto desse projeto, um projeto de parceria, foi construída a maior escola pública do Estado de Sergipe, o Centro Educacional Vitória de Santa Maria, que teve a participação do senhor, teve a participação da senadora Maria do Carmo, do senador Valadares, do prefeito de Aracaju, doutor João Alves, e do nosso saudoso, a quem eu gostaria de render uma homenagem nesse momento tão importante da minha vida profissional, o ex-governador Marcelo Deda, que participou desse projeto de construção da maior escola pública do Estado de Sergipe de 0 a 18 anos, projeto premiado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e nós temos muita honra de dizer que tem sido modelo para vários estados da federação. Eu sonho, senador, com este Ministério Público. Ministério Público que faça parte da solução e não do problema. É muito fácil você detectar um problema social e entrar com as ações pertinentes. O difícil é a interlocução, mas eu acho que este é o nosso papel. Fazer uma interlocução com a sociedade civil, fazer uma interlocução com a classe política, propondo recomendações. O uso das recomendações, o uso dos termos de ajustamento de conduta tem que ser incentivado do Ministério Público. Eu, se for honrado com a nomeação e com a escolha de Vossa Excelência para o CNMP, pretendo estimular no Brasil o uso das recomendações e o uso dos termos de ajustamento de condutas. Evidentemente que eu estou falando de políticas públicas e não de desvio de erário público, em que não há o que se conversar, tem que entrar com as ações pertinentes. Mas questões relacionadas à educação, saúde, meio ambiente, é preciso que se faça o que as comissões fazem aqui, reunir a sociedade, discutir, apontar as soluções para os problemas. Então, eu sonho com este Ministério Público. Posteriormente, eu passei os últimos 8 anos na esfera administrativa, 4 anos como secretário-geral do Ministério Público do Estado de Sergipe e depois mais 4 como procurador-geral de Justiça do Estado de Sergipe. Eu destacaria, nesse meu período, a conclusão da construção da nova sede do Ministério Público, a criação de uma coordenação de evolução humana, ética, espiritualidade e fraternidade, preocupada com o bem-estar físico, espiritual, emocional dos membros e servidores do Ministério Público, onde nós desenvolvemos vários projetos. Eu citaria aqui o Coral Voz da Cidadania, o projeto Bom Samaritano, o projeto Sensibilizar, o projeto Evolução Humana e o Espaço de Evolução Humana, Ética, Espiritualidade e Fraternidade. Tudo para fazer concretas as normas da Organização Internacional do Trabalho e da Organização Mundial de Saúde. Criamos também um projeto chamado Ministério Público Itinerante, chamado Ônibus da Cidadania. Este ônibus está percorrendo, senador, o estado de Sergipe todinho. São 6 gabinetes, um gabinete para deficiente. A cada um mês ele vai para um município, vai para um povoado, é o Ministério Público que sai dos seus gabinetes e vai estar em conta da comunidade. Também, se for escolhido para o CNMP, pretendo estimular esse tipo de prática. Nós ainda em Sergipe, que é um estado pequeno, ainda temos parte da população que não tem acesso aos serviços do Ministério Público. Então, nós nos deslocamos para esses povoados, interiores mais distantes, com uma equipe de promotores e servidores e com este ônibus, que é o Ministério Público Itinerante, e lá nós levamos o serviço do Ministério Público para a comunidade. Tenho a honra também de dizer que fui presidente do Grupo Nacional de Direitos Humanos, GNDH, órgão do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público, no período de 2013 a 2014. Destacaria algumas realizações nossas lá.
a primeira instituição de 3 projetos nacionais para o Ministério Público Brasileiro. O primeiro, o projeto de mobilidade urbana e Ministério Público. O segundo, o projeto de direitos humanos nas manifestações populares. E o terceiro, o projeto de combate à violência doméstica. Então, nesses 6 meses em que cada projeto deste foi implantado no Ministério Público Brasileiro, milhares de promotores do Brasil todo discutiam essas questões relacionadas à violência doméstica, às manifestações urbanas. Propusemos a criação da Comissão Permanente do Meio Ambiente, a criação da Subcomissão de Promoção da Igualdade Racial e Diversidade Sexual e, representando o Ministério Público Brasileiro, integramos a Comissão Especial de Segurança Pública e Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Com relação à nossa formação intelectual, nós começamos a ensinar muito cedo. Lá no Nordeste a gente chama de dar banca, então dava banca para aulas particulares para os adolescentes. Depois eu passei no concurso para o Banco do Brasil, fui instrutor do Banco do Brasil, trabalhei muitos anos nessa área de formação de pessoas. Quando passei no concurso para o Ministério Público, continuei estudando, fiz mestrado em educação, comecei o doutorado em Direito, mas acredito que a minha vocação seja na área educacional, então pretendo fazer realmente o doutorado em Educação. Devido à exiguidade do tempo, esse é um pequeno resumo, eu me coloco à disposição de vossas excelências. Eu queria agradecer a honra e o privilégio de poder me dirigir a cada um de vossas excelências. Esta casa é o berço da democracia e todas as nações que se desenvolveram sempre tiveram um parlamento forte. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos. Em continuidade, concedo a palavra ao senhor Walter de Agra Júnior para a sua exposição. Senhor presidente desta Egrégia Comissão de Constituição e Justiça, senhoras e senhores senadores, um bom dia, obrigado por esta oportunidade. E as primeiras palavras que tenho a proferir aqui são de agradecimento, senador Anastasia. Agradecimento, primeiro, à minha classe, à Ordem dos Advogados do Brasil, que por mais uma oportunidade indica o meu nome, aprovado pelos representantes do Conselho Federal de cada um dos estados da nossa federação, para dar continuidade ao nosso trabalho no CNMP por mais um mandato. Aqui vai o meu primeiro agradecimento. O meu segundo agradecimento, senhor presidente, vai a esta casa, ao Senado Federal, porque não seria possível sem a participação dos senhores, sem a chancela dos senhores, sem a confiança dos senhores, eu estar exercendo, como ainda estou, embora já no final, este mandato junto ao CNMP. Aqui vai o meu segundo agradecimento. Sou Walter de Agra Júnior, natural com muito orgulho de Campina Grande, Paraíba, filho de funcionários públicos que me deram pouco, mas o pouco que me deram foi a oportunidade de me educar e de exercer condignamente a profissão que escolhi, que é a profissão de advogado. Já sou advogado há 20 anos e muitos foram os desafios nessa minha caminhada. Primeiro, pensava, como muitos que estão aqui, que o caminho ideal para mim seria o concurso público e, por que não, o Ministério Público. E, em longínquos 18 anos atrás, fiz concurso para o Ministério Público, fui aprovado, fui nomeado, exerci o Ministério Público por pouquíssimos meses, mas constatei que não era minha praia, senador Raimundo Lira, não era o que eu queria para mim, eu não tinha vocação para aquilo. Por isso, voltei para a advocacia e já fazem, com isso, quase 20 anos que minha função precípua é advogar. Né? E pretendo continuar assim. E por essa conduta é que o Conselho Federal, unanimidade, entendeu por bem em me renovar esta confiança, que aqui, nesta oportunidade, peço para também humildemente, peço a esta comissão e ao Senado Federal que confiem novamente em mim, para que eu possa ser reconduzido e, em sendo reconduzido, continuar a desenvolver o trabalho que venho mantendo no CNMP. Mas o que é que fiz no CNMP? Aqui também é uma oportunidade para uma prestação de contas. Diversas foram as atuações. E nós que somos membros externos, que estamos no Conselho Nacional do Ministério Público como membros externos, e somos poucos, apenas, senador Zé Agripino, 2 representantes da OAB, um do STJ, um do Supremo, um da Câmara e um desta Casa, que é o Senado Federal. Nós temos uma missão a mais.
porque dentro de uma composição de 14, somos apenas 6 para evitar e propiciar que se quebrem todas as caixas pretas que porventura existam, para que o Ministério Público se apresente como vem se apresentando, cada vez mais transparente. E também evitar corporativismo de qualquer natureza. E para isso, apresentamos diversas recomendações, como, por exemplo, havia, quando nós chegamos no CNMP, uma recomendação que dizia, senador Maranhão, que o Ministério Público era dispensável em diversos atos processuais na área civil. E propusemos recomendação para acabar com isso. Já uma recomendação que já foi votada e aprovada no CNMP, que é a obrigatoriedade da inclusão da Convenção Internacional sobre a pessoa com deficiência nos concursos públicos. É necessário verificar e garantir o direito dessas pessoas também. E diversas outras resoluções, como, por exemplo, o limite estabelecer limites objetivos para regular o magistério pelos membros do Ministério Público. Quem é Ministério Público tem que exercer o Ministério Público como sua função precípua, sua função basilar, sua função primeira. O magistério, embora útil, necessário, conveniente e autorizado constitucionalmente, não pode ser, em qualquer aspecto, em qualquer prisma, a atividade principal do representante do Ministério Público. Também buscamos, através das resoluções, a agilização dos processos de adoção, a possibilidade de fazer, através da videoconferência, a instrução dos padres e, com isso, fazer com que não se gaste tantos recursos com deslocamento para a instrução dos processos administrativos disciplinares contra os membros do Ministério Público. Ora, se o Ministério Público é uno, então por que não ter uma unificação também nas identificações dos representantes do Ministério Público? Por isso e para isso, propusemos também resolução nesse sentido, né? E, por fim, no desempenho da presidência da Comissão da Infância e da Juventude, apresentamos nota técnica para que o Conselho Nacional do Ministério Público, representando o Ministério Público Nacional, oferte a sua posição atinente à redução ou não da menoridade penal, né? Adiantando que a nota técnica que apresentei já foi distribuída e ainda está em fase de debates, mas já a ofertei no sentido contrário à redução. E eu fiz porque pensei, sobretudo, senador Cássio Cunha Lima, nos efeitos colaterais dessa medida. Eu tenho filhos pequenos, como muitos dos senhores podem ter filhos ou netos em idade menor, e eu não quero que uma criança de 16 anos, de 17 anos, possa ser vítima ou aliciada e dizer, olha, não houve sedução do menor, não houve tráfico de menor, porque a menoridade no Brasil é a partir de 16 anos. Se muito temos que fazer ainda nessa seara com relação à menoridade penal, talvez a saída não seja a redução por completo, mas a possibilidade de enfrentar a menoridade ou a sua relativização quando da prática de determinados crimes específicos. Com estas colocações, senhores senadores, encerro por aqui a minha apresentação, reservando-me para responder às perguntas que cada um dos senhores tenham interesse em fazer. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senhor Sérgio Ricardo de Souza para a sua exposição. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador José Maranhão, excelentíssimos senhores senadores que entregam essa relevantíssima comissão do Senado Federal, senador Ricardo Ferraço, relator do meu processo, ora apresentado. Vou cumprimentar aqui também o presidente da Associação de Magistrados do meu estado, doutor Ezequiel Turíbio, aqui presente, a minha esposa, juíza Gisele, coordenadora do projeto Audiência de Custódia no Estado do Espírito Santo. De início, agradeço aqui a confiança depositada pelos excelentíssimos senhores ministros do Superior Tribunal de Justiça na indicação do meu nome, uma vez que eram quase 70 juízes de todo o Brasil concorrendo a essa vaga. E passo a me apresentar. Sou juiz de direito do Estado do Espírito Santo, Sérgio Ricardo de Souza, sou oriundo da Polícia Militar, fui policial militar, fui policial civil, fui funcionário de carreira e advogado do Banco do Brasil, fui promotor de justiça por 3 anos, ingressei na magistratura e aqui estou na magistratura há pouco mais de 20 anos.
Na carreira acadêmica, tenho me dedicado, sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, tenho me dedicado principalmente às pesquisas relativas à questão carcerária, tenho livros publicados na área da violência doméstica, tenho também livro publicado na questão do controle da liberdade de imprensa, tenho também a oportunidade de ter publicado livro em outras áreas de atuação do Ministério Público e, como palestrante e diretor da Escola da Magistratura do meu estado, tive a oportunidade de circular por várias regiões do Brasil, por vários estados, por várias escolas da magistratura e contribuir e aprender com o debate, conhecendo melhor não só a magistratura de outros estados, mas também o Ministério Público, as suas dificuldades, as suas diferenças em razão das questões regionais tão diversas no nosso país continental. E após reunir essas experiências, eu submeti o meu nome, então, ao STJ para concorrer a esse relevante cargo de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, pretendendo lá colaborar para que aquele conselho preste esse serviço relevantíssimo de controle administrativo, também de auxílio na questão da gestão do Ministério Público brasileiro. E é com esse propósito, senhor presidente, senhores senadores, que agora meu nome está sendo submetido a essa comissão e eu espero, sinceramente, poder contar com a aprovação e poder prestar esse serviço por 2 anos à frente do egrégio Conselho Nacional do Ministério Público do meu Brasil. Era o que eu tinha a falar, presidente, o tempo é curto e eu não estou à disposição dos senhores senadores para responder os questionamentos que me foram